mas dizer-vos do meu gosto de aqui estar, com velhos amigos, em todos os lados da casa, na assistência, na mesa, nos nossos anfitriões, para apresentar um excelente livro. Eu tinha umas notas sobre o livro, mas deixei ficar no carro, portanto, mas apesar de tudo eu tenho uma vantagem comparativa, que é ler um livro, não é? Porque há evidentemente uma escola de pensamento eu não li esse livro, mas isso é muito comum na internet, podem fazer uma procura e vão ver a quantidade de vezes que aparece. Eu não li esse livro, mas tenho esta opinião forte, firme, agressiva e tal. E depois há gente aí também que todas as semanas lê 5, 6, 7, 8 livros, incluindo sinais do comércio e coisas do género, mas li-o com muito gosto. Em primeiro lugar, os aspectos formais do livro, que é uma coisa que nós damos pouca atenção e que, de um modo geral, encarecem o trabalho da editora, mas que são fundamentais para os livros se tornarem úteis. Trata-se de uma narrativa, em grande parte usando um vasto conjunto de fontes, diários, por exemplo, alguns até que não tinham sido até agora explorados pelos investigadores, diários de personalidades que estão envolvidas neste processo, a própria imprensa e, num ou noutro caso, alguns estudos académicos relevantes para o conhecimento desta matéria. Mas o texto é essencialmente uma narrativa que o torna muito agradável de ler. Fácil de ler e agradável, e não é porque se perca rigor na narrativa, mas porque, de facto, ela é bem construída e bem escrita. Depois há, igualmente, uma preocupação de utilizar as fontes mais importantes, neste caso as atas, as diferentes atas de uma mesma reunião, que são transcritas no final e que representam também um trabalho de transcrição que se torna útil para os historiadores. E depois uma coisa a quem em Portugal não dá muita importância, mas que é decisiva, é tem índice. Tem um índice onomástico, e isso, para quem tem que trabalhar com os livros dos outros, faz uma diferença radical. A primeira crítica que faço quando me aparece um livro para apresentar, por muito excelente que ele seja, se não tiver índice onomástico, eu acho que ele fica imediatamente, torna-se difícil de manobrar e difícil de utilizar. Estes aspectos formais não são irrelevantes, porque são eles que tornam o livro de mais fácil acesso para quem lê, no caso da narrativa, e para quem tem que investigar e muitas vezes não está interessado no conjunto, mas está interessado em saber o que é que a personalidade A, B e C disse, e o índice é um elemento fundamental. Que evidentemente torna, e também é mérito da editora, porque de um modo geral isto torna mais cara a edição. Até porque as pessoas pensam que com o processamento de texto que é muito fácil fazer índices, mas não é. Mesmo aí há um trabalho pessoalizado de procura que é muito mais fácil de fazer quando desemboca num índice. Segunda questão é, este livro cobre uma matéria relevante em termos de história e em termos de ciência política, que é como é que se realiza a sucessão dentro de um poder autocrático, um poder autoritário. É sempre um dos aspectos mais frágeis desse poder, é a sua sucessão. E, portanto, a queda do Salazar, que nos governava, diria ele amavelmente, em função dos nossos bons costumes, desde o momento em que foi ditador das finanças, que é uma expressão muito rigorosa, e que, desse ponto de vista, ainda tem atualidade, até ao momento em que caiu da cadeira, quando estava a arranjar os pés. É uma coisa um bocadinho prosaica, mas a verdade é que parece que foi isso que aconteceu. Mostra, tudo à volta deste processo, mostra a enorme dificuldade em regimes autoritários, em regimes autocráticos, em saber como se faz a sucessão. Na história do século XX, todos os poderes desta natureza, quer fossem poderes autoritários, quer fossem poderes totalitários, como por exemplo no caso da sucessão do Stalin na União Soviética, são sempre processos muito conflituais. É evidente que há um país que resolveu esse problema, que é a Coreia do Norte, que substituiu os processos tradicionais por uma monarquia socialista. E, portanto,
como é uma monarquia socialista, o processo da sucessão deixa de ter o peso que tem quando se tem que escolher dentro de um politburo, de uma comissão política ou de um Conselho de Estado, neste caso, ou por via do Sr. Presidente da República, um homem decisivo. Todos os estudos mostram que é cada vez mais importante, apesar daquele aspecto que ele tinha histriónico de fazer inaugurações e dizer esta é a 14ª vez que eu venho cá por 3 vezes e por 5 vezes inaugurei esta obra e tal, que fazia com que os seus textos fossem cortados para censura. A Seara Nova, na parte do fim do livro, estava sempre a citar estes discursos um bocado ridículos do Américo Tomás, e eles eram claramente cortados para censura. Mas apesar da ideia que existia de que se tratava de um homem sem poder real, é exatamente nestes momentos que esses homens revelam um considerável poder. No processo de sucessão de Salazar verifica-se bem esse poder, porque no fundo é uma decisão discricionária que em grande parte ele toma, é certo? Que há um vasto conjunto de consultas que são descritas neste livro, mas no essencial trata-se de uma decisão de Américo Tomás, controversa, na medida em que ele tem que lidar com diferentes grupos dentro do regime, mas que de facto mostrou que aquele homem, quem não se atribui a grande inteligência, tem de facto um papel crucial no momento da sucessão de Salazar. O livro tem, chamemos assim, tem um ritmo. A primeira parte descreve as circunstâncias da queda da cadeira. Aliás, um dos aspectos mais interessantes neste livro é mostrar que mesmo as datas não estão fixadas, ou seja, que não há um número significativo de testemunhos sobre a data em que isto ou aquilo aconteceu e que são contraditórios. E, portanto, há um desconhecimento ainda de exatamente a cronologia de muitos destes eventos, na medida em que os testemunhos atribuem datas diferentes aos acontecimentos. Trata, portanto, essencialmente da queda e dos efeitos da queda, da fase inicial da recuperação e da operação que ele faz, que aparentemente correram bem, e depois o período de agravamento com o acidente vascular cerebral, que depois conduziu o Salazar a ficar praticamente em estado de coma, e depois, mesmo que tenha tido alguma recuperação, era evidente que não podia continuar a assumir funções, e, portanto, uma parte do livro é exatamente sobre o processo de consultas e de contradições dessas consultas e de intriga à volta dessas consultas, sobre como é que se passou do Dr. António de Oliveira Salazar para o professor, do professor, também professor, que era doutor como genuíno, ao professor Marcelo Caetano. Muitas vezes citado, como os autores referem, às vezes com o nome errado. E sobre o qual, aliás, também se verifica uma considerável intriga. Uma das histórias que este livro relata é a alteração das datas ou a ocultação das datas em que Marcelo Caetano visita Salazar já doente, dando a entender que ele, na verdade, não o visitou, foi dos últimos a visitar e só o visitou quando ele já estava num estado muito grave, o que evidentemente era um mecanismo de deslegitimar o Marcelo Caetano para a sucessão. Vejam lá, este homem que deve tudo a Salazar, na realidade nem o visita quando ele está doente, quando na verdade ele visitou. E, portanto, aqui também há as fake news e há uma reconstrução, muitas vezes, a conhecimentos históricos. E, por último, o princípio do governo de Marcelo Caetano, como ele se relaciona com os ministros que vêm do último governo de Salazar, como é que progressivamente foi criando um governo dele próprio e afastando um conjunto de pessoas que de alguma maneira lhe foram impostas numa fase inicial. Portanto, é este o ritmo do livro. Depois há várias coisas para além deste problema da sucessão, que é um problema interessante. Há outro aspecto igualmente relevante, que é o papel central da censura na vida política do regime. Em muitos aspectos, a censura é um elemento determinante na capacidade que têm os que têm poder em controlar os acontecimentos.
É exatamente porque não se sabe o que está a acontecer, ou porque se proíbe, muitas vezes até com a complacência dos próprios jornalistas, que se proíbe que se saiba o que está a acontecer, que dá uma enorme margem de manobra para um poder autoritário poder decidir, porque não é sujeito a nenhuma pressão da opinião pública. Claro que os jornais estrangeiros, já na altura, têm algum relevo revelando aquilo que a censura em Portugal não dava, mas a censura é das instituições mais importantes do Estado Novo e provavelmente até aquela que mais efeitos tem depois da queda do regime em 25 de Abril. A censura, não nos podemos esquecer que para os portugueses, de 1926 a 25 de Abril de 1974, não há um dia em que os jornais não fossem à censura. Um dia. A censura foi mudando, não era a mesma em 1930, 31, 32, 34, não era a mesma em 1945, 46, não era a mesma em 74, mas a censura é um mecanismo fundamental do exercício do poder do regime da ditadura do Estado Novo. E no relato, na narrativa que neste livro se faz destes acontecimentos, verifica-se de facto esse papel da censura, o completo controle do timing. O Salazar já estava doente, e a censura retardava de maneira a que as notícias sobre o que se estava a passar, para além de evidentemente serem também retidas, na medida que os jornalistas não tinham acesso muito significativo à maioria, aos participantes diretos no acontecimento. É certo que podiam ir para a porta do hospital, mas depois só mais tarde, com o Marcelo Caetano, que de alguma maneira se lhes abriu as portas das salas do poder. Mas a censura é um elemento fundamental do controle do tempo político. E num regime ditatorial, controlar o tempo político e o modo é um elemento fundamental. O livro tem muita coisa de novo. Fiquei a saber que o Salazar também tinha uma prática que o Hitler tinha, então o Göring, ainda mais que o Hitler, que era drogava-se, ou seja, injetava-se com um produto que na realidade tinha efeitos opiáceos, não é? Como se diz hoje. Portanto, e fazia-o sistematicamente. Há uma parte do livro muito interessante sobre as injeções, portanto, que eram bastante regulares. Numa mesma semana ele tomava várias injeções. E isso mostra também um elemento do controle do poder que estes homens tinham. No modo geral, o uso de químicos para manter uma certa capacidade intelectual e uma certa capacidade física era altamente protegida, não se sabia, não é? Mas era um elemento fundamental de uma outra coisa que este livro também retrata muito bem, que é a entourage. Ou seja, aquele tipo de pessoas que convivem com o Salazar todos os dias. Não é só a governante, a célebre governante, que aliás foi deixada morrer sem nenhuma entrevista de fundo, que é uma coisa de facto um bocado sem sentido. Quer dizer, a mulher que talvez mais soubesse. Pode ser que ela se recusasse a falar, mas a verdade é que era suposto que se tentasse fazer uma entrevista de fundo. Mas depois toda aquela gente à volta, desde o enfermeiro calista, que é aquele que está presente no momento em que ele cai da cadeira, o enfermeiro, os médicos pessoais, os agentes da PIDE, que mais proximamente asseguram a segurança do Salazar. Portanto, todas essas pessoas, algumas das quais escreveram memórias e, portanto, embora seja preciso analisar com muito rigor muito daquilo que eles dizem, a verdade é que este livro retrata muito bem esse papel do entourage, que é também muito reveladora da personalidade do próprio Salazar. O tipo de pessoas com quem, já não me refiro sequer ao caso da senhora francesa, da Christine Garnier e outras. O Salazar gostava de estar sempre rodeado por mulheres. Aliás, uma das últimas fotografias é com as enfermeiras todas à volta, não é? Mas isso é quase que um padrão, sempre rodeado por mulheres, mulheres ou raparigas, mas de facto mulheres e raparigas, numa posição de relativa ambiguidade. Enfim,
há também muita especulação e muita coisa, muitos livros publicados um bocado superficiais sobre as mulheres na vida de Salazar, mas a verdade é que não há dúvida que este celibatário, que foi seminarista e que é um homem com uma grande compreensão intuitiva sobre o país, que tem uma grande experiência de lidar com homens, principalmente com homens, porque se trata essencialmente do mundo de homens, não é? Há de vez em quando uma outra mulher, fora chamamos assim, da paisagem e da entourage privada, os ministros, aliás é referida até a primeira secretária de Estado, que é mulher, os ministros eram homens, não é? E o mundo do governo e do poder era essencialmente constituído por homens. Mas a percepção sobre as qualidades e os defeitos destes homens, de vez em quando os homens out of the box, como é o caso do Adriano Moreira, que ao mesmo tempo foi durante um pequeno período de tempo um dos principais críticos da política ultramarina, chamada política ultramarina, Salazar, mas com quem o Salazar manteve sempre uma relação de respeito intelectual e de próxima, chamável, isto também vem aqui referido no livro, até outras personalidades que conhecem as ascensões e quedas em todo este período. Há gente muito medíocre e há gente muito capaz, não? Independentemente das suas posições políticas. Agora, é um mundo muito claustrofóbico, quer dizer, isso até quem viveu esses anos sabe. É um mundo muito claustrofóbico, é um mundo muito fechado, muito pouco cosmopolita, muito centrado numa experiência, apesar de tudo, escassa. É que o Salazar dava exemplo de viajando. Portanto, o número de viagens que ele fez é escassíssimo. E muitos dos dignatários do regime, de facto, não são propriamente grandes cosmopolitas. Há um ou outro que se formou no estrangeiro, há outro, como o Pedro Titónio Pereira, sobre o qual também há páginas interessantes neste livro, porque ele seria o sucessor desejado, entre outros, por Américo Tomás, mas como tinha Parkinson, já não pôde exercer. Mas é engraçado, no comentário do Salvador Tomás, acrescentam-se várias qualidades do Titónio Pereira e acrescenta-se bom porte, bom garbo, quer dizer. Então tinha aquele ar aristocrata que enfim, é muito cultivado também entre os nossos diplomatas e, portanto, ele também é referido nesse sentido. Bom, não se descreve em livros de história. Lêem-se e é engraçado, eu vou pegar uma partida aqui aos nossos autores, que eu tenho a certeza que eles leram com grande detalhe a biografia do Salazar do Franco Nogueira. É suposto, não é? É suposto. Mas o mais engraçado é que o estilo do Franco Nogueira, num ou noutro aspecto, impregna o estilo do livro. Eu vou-vos ler uma frase muito parecida na forma de escrever do Franco Nogueira, que era uma coisa mais ou menos sempre do mesmo género, que é: Salazar preocupava-se com isto e com aquilo e tal. À sua volta havia intriga ou não sei o quê e tal. A oposição fazia as reivindicações habituais, mas depois continuava tudo na mesma. O Franco Nogueira, cujo livro é sobre ele próprio, em primeiro lugar, na verdade há uma projeção dele próprio sobre o Salazar, portanto ele muitas vezes está a escrever sobre si próprio, sobre a figura do Salazar, mas eu encontrei aqui uma frase que podia ter sido escrita perfeitamente. Isto não é desprimoroso, é o resultado de uma impregnação que muitas vezes a gente não dá valor intelectual, que é escrita no mesmo estilo da biografia Salazar do Franco Nogueira. É aí que eu preciso que é o início do capítulo 4, os dias do fim. Depois de uma rápida recuperação, Salazar estava agora entre a vida e a morte. Publicamente, os dignatários do regime evitavam falar de sucessão ou sequer de substituição do seu chefe. Mas quando não se podia ser aliado, não podia ser ocultado durante muito tempo. Era preciso agir depressa. O país atravessava uma guerra em África e numa das três frentes do conflito
A Guiné, os nacionalistas do Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde pareciam imparáveis. As forças da oposição sentiam que o agravamento do estado da saúde de Salazar criava uma nova situação propícia à mudança e à revolta que o próprio regime estava irreversivelmente enfraquecido. O ritmo das frases, a utilização das terceiras pessoas. Admito que para muitos de vocês que não leram o livro, não o têm fresco na memória, mas é muito o ritmo do Franco Nogueira. Eu ia fazer-vos esta partida. No fim, em nada diminui o valor do livro, mas é engraçado porque a gente não pode evitar estas coisas, quer dizer, não pode evitar estas coisas. Há um ritmo que é, eles faziam assim, os outros faziam assado, o mundo era complicado, mas nós continuávamos a ter que andar para a frente da mesma maneira. Só com uma diferença em relação ao livro de Franco Nogueira, é que isto não é nenhuma hagiografia, nem é escrito sobre os autores, felizmente, que têm certamente outra vida, outro mundo e outros interesses que não tinha o Franco Nogueira, e é um excelente livro, legível, narrativo, rigoroso e que justifica, de facto, ter um grande sucesso. Parabéns, pois, aos autores. É ingrato ter que falar depois do José Pacheco Pereira, mas nós estamos aqui sobretudo para dialogar com vocês todos que vieram aqui. Desde já agradeço aos anfitriões, à hospitalidade e o magnífico jantar também que precedeu este encontro. Só para dizer, então, vou responder à pergunta ao desafio do Pacheco Pereira, mas só para dizer que quando partimos para este livro não sabíamos que o resultado seria o que acabou por ser. E o livro, muito depressa, se revelou, que se impôs a nós como se qualquer coisa que devia ser lido como um romance, mantendo até um certo suspense, porque era o retrato de um ditador absolutamente singular. Infelizmente calhou-nos a nós, mas era singular no mundo inteiro. Chegou a ser capa da Time em 1946, com o título O Decano dos Ditadores. Era um homem muito conhecido, como pudemos perceber pelas investigações que fizemos no Arquivo Histórico-Diplomático. Foi notícia em todo o lado, do Japão ao México. Era muito conhecido, nasceu no mesmo ano e no mesmo mês do Hitler, mas sobreviveu a eles todos os ditadores da sua juventude. E era um retrato desse homem, mas também descobrimos um país absolutamente, literalmente impressionante e inacreditável. É o país da minha juventude. Eu tinha 20 anos quando o Salazar morreu, mas ao voltar a esse tempo, parece que não percebo como é que aquilo foi possível. E o final, aliás, do regime é absolutamente surrealista, só talvez digno do Gabriel Garcia Marques, que é quando dois homens, dois primeiros ministros habitam em São Bento, um que governava, outro que fingia que governava ou não sabia que já tinha sido exonerado, que era o caso de Salazar. E durante quase um ano e meio ninguém lhe ousou dizer que ele já não era primeiro-ministro e ele próprio morreu sem saber, sem indicar claramente se chegou a saber ou não que tinha sido exonerado. É um final absolutamente surpreendente. Há um grande autor, Simon Leys, que chegou a pensar escrever sobre esse final, sobre essa farsa com que acabou o regime de Salazar, mas depois concluiu que nenhuma ficção poderia melhorar a realidade e acabou por desistir. Nós acho, em homenagem também a esse grande homem, Simon Leys, acho que conseguimos realizar um bocadinho desse sonho, tornar essa farsa, essa irrealidade mais visível. Em relação ao que o José Pacheco Pereira assinalou, lemos de facto muito o Franco Nogueira, é a maior biografia que há, até há pouco tempo era mesmo quase a única, obrigatória. São 5 volumes, 6 volumes, 500 páginas, cada um, portanto, 3.000 páginas, teve acesso a muita coisa, além de ter sido um homem que conviveu com ele durante os últimos anos, foi o último primeiro-ministro, o último ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar, e quase falava com ele quase todos os dias. E, portanto, é obrigatório. Quem quer escrever sobre o Salazar tem que ir à biografia do Franco Nogueira.
se ele nos contaminou de alguma maneira. É possível, o próprio Salazar, às tantas, também nos contaminou, porque eu lembro de estar com os diários do Salazar na mão, que é uma fonte inesgotável, e aquilo realmente é uma coisa impressionante, como é que aquele homem, ao fim do dia, anotava tudo o que fazia, desde as 9h03, que ele escrevia assim 9h03, injeção, ou leitura de jornais, ou telegramas, tudo o que ele fazia, e através desses diários, aliás, descobrimos coisas que eu próprio, naquele tempo, nós não fazíamos ideia. Por exemplo, como o maio de 68 o abalou profundamente, abalou no sentido mesmo psíquico e mental, não é? E o último livro, aliás, que ele leu foi o livro, que era um livro acabado de sair, feito por um clube de esquerda francês, o Clube Jean Moulin, uma esquerda moderada, uma nova esquerda, se quisermos, que era Que faire la Révolution de Mai. Foi o último livro que ele leu quase até 2 ou 3 dias antes de ser internado na Cruz Vermelha. E, para resumir e para passar a palavra aos coautores, aos outros autores, só para dizer que deu muito trabalho. Por coincidência, só foi possível porque estávamos reformados, passa o paradoxo, reformados das redações, e pudemos dedicar muitas horas à investigação, arquivos, falar com pessoas, centenas de testemunhos escritos e orais, e para produzir este livro. Espero que os leitores tenham tanto gosto em lê-lo como nós tivemos em escrevê-lo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a vossa presença, aos que estiveram cá desde a apresentação do fim da tarde, aos que vieram de propósito, e aqui, desculpem, mas eu tenho que destacar as presenças dos meus cunhados, do Raul e da Elsa, que vieram de propósito de Lisboa para estarem aqui comigo. Outra coisa, quero agradecer ao Dr. Pacheco Pereira a apresentação que fez, embora compararmos com... Enfim, pronto, mas... dentro da cabeça. Eu vou tomar isso como um elogio. Dentro da cabeça. Contágio, não é? É um contágio. Eu tenho aqui umas notas para não me dispersar. Ao contrário dos outros 2 coautores, ambos com vários títulos publicados, este livro foi para mim uma estreia. E já agora, se me é permitido, uma fantástica estreia. Foi o GP de Castanheira que nos desafiou, ao António Queiro e a mim, para escrevermos sobre a queda de Salazar, da cadeira no Forte Santo António da Barra, no Estoril, e do poder, de que foi exonerado a 26 de setembro de 1968. O projeto inicial do nosso livro era reunir, sistematizar e organizar a informação já conhecida sobre as 3 semanas do fim do salazarismo. Mas mal começámos a trabalhar, demos-nos conta de que ainda havia muito para investigar e recolher. Andámos pelo Arquivo Histórico Diplomático, pelo Arquivo Histórico da Presidência da República, pela Torre do Tombo, onde foi possível encontrar informação inédita, particularmente através do riquíssimo diário que Salazar escreveu de forma sistemática, diária, entre 1932 e 1968. Tivemos também um colaborador que investigou documentos da diplomacia norte-americana conservados nos arquivos nacionais dos Estados Unidos, no Maryland. A imprensa da época, ainda que fortemente condicionada pela censura, foi outra fonte que consultámos e que muito contribuiu para uma mais correta descrição e interpretação dos acontecimentos. Na altura havia 14 jornais em Lisboa e no Porto, dos quais apenas sobrevive como diário impresso o portuense Jornal de Notícias. Foram muitos dias passados na Hemeroteca Municipal de Lisboa e na Biblioteca Nacional a consultar esses jornais, esses 14 jornais. Por outro lado, entrevistámos também mais de meia centena de pessoas, todos os quadrantes, e que viveram os tempos que retratamos neste livro.
Dois deles já morreram já depois de termos registado os seus depoimentos. Uma delas foi Vera Wang Franco Nogueira e o outro Manuel Caetano, um irmão do Marcelo Caetano. Outros dois testemunhos que chegaram a estar aprazados, mas que a morte inviabilizou, foram os de António Arnaud e de José Tengarrinha, dois históricos da resistência salazarista. O primeiro foi um dos fundadores do PS e o segundo, líder do MDP-CDE. Da pesquisa que fizemos, ressaltam algumas informações inéditas. Uma que já foi bastante citada na comunicação social é a das misteriosas injeções do enfermeiro Merca. A arquivista Madalena Garcia, que decifrou e transcreveu o Diário de Salazar, contabilizou as injeções anotadas pelo Presidente do Conselho, 1211. Se entre 1946 a 1954 foram simplesmente ocasionais, a partir de 1955 passam a fazer parte da rotina semanal do ditador, numa frequência que aumentou a partir de 1961, ano em que atingiu as 124 registadas no diário. Em 1968 é possível contabilizar 101 injeções até ao dia 5 de setembro, antevéspera da cirurgia de urgência no Hospital da Cruz Vermelha, para retirar um hematoma intracraniano, o tal que resultou da tal queda da cadeira. O que era injetado nessas injeções que o Salazar tomava, nós não sabemos ao certo, de facto. A única referência que existe no diário de Salazar é o nome de Eucoidal, que é referido em 56, mas quer dizer nós, como diz uma injeção e diz enfermeira, injeção e depois vem o dito opiáceo, nós concluímos que eventualmente terá tomado, mas não terá sido isso sempre que tomou. Terá tomado outras coisas, porque já em 68 houve uma troca de correspondência com o embaixador de Portugal em Paris, Marcelo Matias, e nessa altura o Salazar agradece ao Marcelo Matias o envio que lhe fez de medicamentos que não se vendiam cá em Portugal, e por isso é que vieram de Paris, e que ele, muito satisfeito, diz que já vão dar para várias semanas. Portanto, isso seria outro medicamento que ele tomava. Bom, eu agora, não sei, eventualmente depois vão colocar algumas questões, eu vou-me reservar para essas questões, e só queria dizer-vos, ainda sobre a figura do ditador, que houve um depoimento que nós recolhemos, que eu fui particularmente sensível. E que diz um pouco, pelo menos eu acho que diz bastante, sobre quem era essa pessoa que nos governou durante 36 anos. É o depoimento da embaixatriz Vera Franco Nogueira, que nós, portanto, tivemos com ela, e é uma pessoa que gostava muito de Salazar, e que nos disse que o Salazar não gostava de música. Para ela era uma coisa um bocado má. É quase para toda a gente, não é? E ela disse-nos, assim como quem tivesse a revelar um segredo, ele não tinha um disco em casa. Não tinha um único disco. A Vera Franco Nogueira foi a fundadora da Academia de Música de Santa Cecília, uma pessoa que gostava imenso de música. Mas ela também diz que gostava muito de Salazar. E outra coisa que ela nos disse também, para caracterizar, portanto, ela foi uma pessoa que conviveu muito com o Salazar, ela também nos disse que ele não lia livros de literatura, só ensaios. Não tomava tempo com esses livros. Portanto, foi com estas duas características, que, enfim, são de algum modo características importantes, foi este homem que, além de muitas outras coisas que ele fez, portanto, desde a polícia política, desde a censura, a tudo o que ele fez, à ditadura que criou, e, portanto, foi esse homem que nos governou durante os 36 anos. Portanto, eu agora vou passar
Muito obrigada. Boa noite a todos. Os agradecimentos já foram feitos. Em todo caso, eu não posso deixar de manifestar a minha grande satisfação por esta casa cheia. É a quarta ou quinta sessão que tivemos, que temos organizado um pouco por todo o país. A primeira foi na própria residência oficial do Primeiro-Ministro, no Palacete de São Bento, onde Salazar viveu durante 34 ou 35 anos e morreu. Depois fomos a Santa Combadão, a terra natal de Salazar. Estivemos em Santarém, em Coimbra, hoje no Porto, amanhã iremos a Braga. E a exceção feita, portanto, à primeira sessão, que é normal que tivesse a sala era mais pequena que esta, não é? Mas em nenhum local tivemos o acolhimento tão expressivo e ainda por cima tão caloroso, recheado de música portanto, obrigado naturalmente ao Miguel Carvalho, que foi quem nos desafiou para aqui vir. Está bem entregue o tempo e o investimento, porque naturalmente isto é um esforço que nós três reformados do jornalismo vamos fazendo com imenso gosto, evidentemente. O livro, já foi dito aqui pelos meus queridos camaradas, o livro foi evoluindo. O projeto inicial não tinha nada a ver com isto, tinha basicamente a ver com uma compilação de textos que eu fui escrevendo ao longo dos meus 45 anos de jornalista. Sempre escrevi muito sobre este episódio, esta fase da vida do país. Bom, estou a falar para uma plateia que tem, enfim, uma idade aproximada à dos autores portanto, e que nos revemos certamente na palestra do Júlio Machado Vaz. Eu sou o mais jovem dos três, mas já tenho 66, já estou reformado, mas lembro, e certamente que todos vocês, Miguel Carvalho não, porque era um puto de fraldas, mas todos nós seguramente que nos lembramos do que aconteceu em setembro de 68, não da queda, porque a queda foi escondida naturalmente pela censura e pelo regime, mas das notícias sobre a cirurgia Salazar, depois do corrupio de gente diariamente junto ao hospital da Cruz Vermelha, ao AVC que fulminou Salazar. Ele ficou em coma várias semanas, nunca mais recuperou, e portanto ele ficou completamente paralisado do lado esquerdo, deixou praticamente de poder escrever, lia muito mal, daí que a última comunicação ao país que ele fez, quando dos seus 80 anos, nós vimos as imagens em bruto que a RTP fez e que ainda conserva, e que são imagens que valia a pena serem mostradas, porque são a melhor tradução da decrepitude a que o poder salazarista chegou, e para além enfim, do aspecto simplesmente humano, ou se quiserem desumano, de mostrar aquele homem perante as câmaras da televisão. Ele, para vocês terem uma ideia, ele teve que ler 3 vezes um texto de 7 ou 8 linhas, não é? E teve que apontar para cada uma das linhas que ele tinha escrito, para ser capaz de acompanhar com a visão
e a ser muitíssimo maltratado pelos funcionários da RTP e da presença do Conselho de Ministros, que o tratavam de uma forma, enfim, que não se faz a qualquer pessoa, e muito menos a quem exercia ou exerceu aquele cargo durante tanto tempo. É realmente uma imagem absolutamente inesquecível. Eu e o António vimos isso no arquivo da RTP e é realmente uma imagem reveladora, significativa e pesada mesmo para gente como nós, da oposição. Portanto, isto para dizer que todos nós nos lembramos desse mês de setembro, depois a exoneração de Salazar, no célebre discurso de Américo Tomás, no momento em que tomou a decisão mais importante da sua vida enquanto Presidente da República, e a nomeação de Marcelo Caetano e a esperança que tomou conta deste país nos primeiros meses da governação de Marcelo Caetano, e que era uma esperança absolutamente genuína. A forma como ele, por exemplo, abriu as portas à imprensa, se relacionava com os jornalistas, as primeiras medidas de liberalização, por exemplo, em matéria de censura, enfim, a escolha de alguns deputados ou de candidatos a deputados que viriam a constituir a ala liberal, enfim, tudo isso viria a ser conhecido como a Primavera Marcelista, que infelizmente a decisão, e muito importante, de pôr termo à deportação de Mário Soares em São Tomé, foi a primeira decisão política de Marcelo Caetano tomada no primeiro Conselho de Ministros do seu governo, em 1 de outubro de 1968, que foi pôr termo à deportação por tempo indeterminado que pendia sobre Mário Soares, que estava na altura em São Tomé. E logo a seguir, o fim do exílio do Bispo do Porto, já ainda por cima estamos a falar no Porto, viria a concretizar-se em julho de 69. Mais demorado, mais moroso, porque envolveu conversações, negociações ao mais alto nível do plano diplomático entre o Estado português e a Santa Sé. Enfim, a Primavera Marcelista não durou muito tempo, mas o livro é sobre Salazar, basicamente. Vai até julho de 70, que é quando Salazar finalmente morre, e sobre essa morte nós, um dos muitos documentos que publicamos e que são inéditos, é o próprio assento de óbito de Salazar, que até agora não tinha sido publicado. Curiosamente, para quem já leu o livro, já reparou certamente, o Salazar, no seu assento de óbito, é identificado como Dr. António de Oliveira Salazar. Deve ser o único cidadão deste mundo que, no assento de óbito, a identificação é diferente do registro de nascimento. Não é? No registro de nascimento ele aparece simplesmente como António de Oliveira Salazar, mas depois de 40 anos no poder, e que poder, passou a ter direito a um nome diferente, e o conservador escreveu doutor, por extenso, doutor António de Oliveira Salazar, e uma das pessoas que assina esse assento de óbito, que é normalmente sempre assinado por duas pessoas, dois testemunhos, dois cidadãos, um deles era o então Ministro da Justiça, António Júlio de Almeida Costa. Esse é um dos documentos que nós revelamos. Muitos outros fomos descobrindo neste trabalho muito de jornalista, que é impelido pela permanente curiosidade em tentar descobrir sempre mais e mais e mais.
O Dr. Pacheco Pereira já referiu, por exemplo, a ata do Conselho de Estado, que eu acho que é uma das grandes novidades do livro, e no entanto, era muito fácil de localizar essa ata. Essa ata está na presença da República. Está no livro de atas do Conselho de Estado, na biblioteca da Presidência da República, no Centro de Documentação da Presidência da República. Acontece que a alegada ata do Conselho de Estado, desse Conselho de Estado que é muito importante, que é um Conselho de Estado convocado de urgência, de um dia para o outro, pelo Presidente da República, Américo Tomás, em 17 de setembro de 1968, essa ata está naturalmente registada no livro de atas do Conselho de Estado. Há uma versão publicada na biografia de Salazar, da autoria do Franco Nogueira, que já foi referida. Essa é publicada em nota de pé de página, na íntegra, essa alegada ata, e nós verificamos que essa ata era apenas uma minuta de várias que foram circulando por todos os membros do Conselho de Estado, que eram 13 ou 14, não é? E que mereciam acrescentos, correções, anotações, alterações. E nós, finalmente, nós temos pelo menos acesso, temos conhecimento de 3 minutas diferentes, não é? Acabamos, naturalmente, por pedir à Presidência da República o acesso à ata genuína, autêntica, que é aquela que está registada no livro de atas do Conselho de Estado. Publicámos, a Presidência da República autorizou-nos isso, depois, enfim, faz parte das regras do jogo, a própria legislação permite-nos isso, e nós publicamos essa ata, e a diferença, fizemos uma leitura comparada da ata publicada pelo Franco Nogueira e a ata que nós publicamos, que é a genuína, e a diferença é flagrante. Nós identificamos pelo menos 106 alterações. O que dá a ideia, a meu ver, para nós, é muito revelador de uma certa leviandade com que se tem escrito, mesmo entre alguns historiadores, sobre esta época e sobre Salazar e sobre Marcelo Caetano. Já foi referido, por exemplo, a confusão, entre aspas, sobre as datas da visita de Marcelo Caetano ao Hospital da Cruz Vermelha. Nós verificamos que as versões dominantes estavam absolutamente erradas. Não é? As datas apontadas não conferiam com a realidade. E apurámos isso de uma forma muito simples, que foi ir aos jornais. Os próprios jornais da época e as próprias fotografias que existem nos arquivos, designadamente no arquivo do Tomo, revelam que, de facto, Marcelo Caetano foi visitar o Hospital da Cruz Vermelha no dia imediatamente a seguir à cirurgia a Salazar, e não 10 dias depois, como é apontado pela própria biografia de Franco Nogueira, e que marcou toda a historiografia posterior. Ainda agora, quando se assinalaram os 50 anos da cirurgia, todos os jornais, as rádios e televisões, naquelas evocações naturais e automáticas e obrigatórias, ainda bem que assim é, sobre este e outros episódios, não se esqueceram de dizer que Marcelo Caetano só foi ao hospital 10 dias depois para recolher no seu regaço o poder, porque Salazar já estava completamente incapaz. Não é? Finalmente, a minha maior surpresa foi como é que os investigadores não têm ou não valorizaram a melhor fonte de informação sobre esta época e sobre este homem, que é o seu próprio diário. O diário de Salazar, nós não descobrimos o diário de Salazar. O diário de Salazar está todo ele digitalizado pela Torre do Tomo, está online, é de acesso livre, universal, gratuito.
é de acesso extremamente fácil. Em casa, no emprego, no metropolitano, mesmo quando corre à superfície, é facílimo aceder ao diário de Salazar. Tem um problema, a letra é muito difícil, é pior que a de um médico, não é? Mas a história, por exemplo, das injeções está toda no diário, nós não inventámos nada. Quando falamos em 1201 injeções, contámos com a ajuda de alguém que nos ajudou, a arquivista Madalena Garcia, que está a fazer o trabalho de transcrição do diário para ser publicado em livro pela Torre de Tom, esperemos que muito em breve. Ela é que contou o número de vezes que Salazar, no seu diário, anotou enfermeiro injeção. Não é? É a melhor fonte. E esse diário, que é de uma riqueza incrível, não tem sido, ou tem sido simplesmente esquecido, ignorado, passado à margem, ou então às vezes também tem sido mal trabalhado. Não é? É esse diário, por exemplo, que revela o último livro que ele leu, que é revelador. Salazar teria certamente muitos defeitos, mas era um homem atento. Era um homem atento e preocupado. E, de facto, o último livro que ele leu, uma semana antes de ser operado, foi esse tal livro sobre o... E as suas leituras e a sua preocupação, desde setembro, portanto, 4 dias antes de ser submetido, no dia 3 de setembro, ele presida o seu último Conselho de Ministros, em que o tema que mais o preocupa é justamente a possibilidade que ele considera inevitável de haver em Portugal um maio de 68. Enfim, ele admite que vamos tê-lo certamente e a muito curto prazo. E discute com o então Ministro da Educação, o novo Ministro da Educação, Germano Saraiva, que não acredita, que acha que a situação está completamente controlada, não é? E que não lhe passa pela cabeça que venha a haver qualquer coisa de minimamente comparável ao que acontecera em França, em Paris e depois em toda a França. É claro que Salazar tinha toda a razão, enganou-se naturalmente, foi na data em que previa que isso pudesse acontecer, não é? Não foi... Ele admitia que até fosse ainda em 68, foi um pouco mais tarde, mas foi logo em março, abril, não foi naturalmente em Paris, não foi no Porto, não foi em Lisboa, foi em Coimbra. Mas essa discussão entre Salazar e o José Hermano Saraiva é revelador da atenção com que ele seguia esse grande acontecimento que varreu toda a Europa nesse ano. Eu ia ficar por aqui. Nós estamos, obviamente, à disposição de todos vocês para ouvir críticas, sugestões, perguntas, esclarecimentos. Nas outras sessões isso tem sido muito interessante. É claro que estamos aqui no Porto, esta plateia é uma plateia mais atenta, percebe-se pelo tipo de participação que já teve na sessão de há pouco, não é? E, portanto, é com muita atenção, com muita curiosidade que vou acabar. Espero que agora as perguntas nos estimulem ainda mais. Muito obrigado. Quem quiser fazer alguma questão? Já viu? Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta aos autores, que é algo altamente subjetivo, que foi dito expressamente que não se sabe, mas de tudo o que leram e das entrevistas que fizeram, queria saber se formaram alguma opinião sobre isto. Salazar teve ou não consciência de que foi exonerado? Bom,
quer dizer, é complicado, quer dizer, nós temos pessoas com quem falamos que nos disseram claramente que sim, que ele sabia, mas que fingia não saber. Depois há quem diga que não, que ele sabia claramente, mas não queria admitir que sabia, porque isso o deixaria numa posição algo incómoda, uma vez que estava instalado na casa do Presidente do Conselho e já havia outro Presidente do Conselho. Nós até temos o caso de um casal, portanto, que é o Franco Nogueira e a mulher, em que o Franco Nogueira diz claramente ele não sabia, diz claramente, ele acha que não sabia, que o Salazar não sabia que tinha sido exonerado, estava convencido que continuava a governar, embora não reunisse o Conselho de Ministros, mas ele também, as reuniões do Conselho de Ministros, com ele mais um ministro, já era uma reunião do Conselho de Ministros, portanto, não era isso que era grave. E nós temos também, e a mulher do Franco Nogueira, a embaixatriz Vera Franco Nogueira, foi uma das questões que nós lhe colocámos, e ela disse, eu acho que ele sabia. Ele era uma pessoa, segundo ela, extremamente inteligente e tenho a certeza que sabia, mas não queria admitir que estava nessa situação. Na narrativa do livro, nós chegamos a uma altura em que ele se queixa que foi abandonado, aí quase dá a impressão que sim, que sabia, e a Dona Maria até lhe sugere, então, mas porquê é que não fala isso com o Sr. Presidente da República? Ele diz, não, isso eu não vou fazer, porque isso seria dar a entender que eu estou muito agarrado ao poder. Portanto, é uma das informações que nós temos. Pronto, querem acrescentar mais alguma coisa? Só para dizer que nós entre as pessoas com quem falámos, o psiquiatra José Gameiro, que nos anos 80 fez um estudo pioneiro sobre a saúde mental do Salazar, e onde ele concluiu que o Salazar era um homem depressivo, sofria de fortes depressões desde a juventude, e que depois do AVC, ele teve muitas semanas em coma. Depois do AVC ele tinha, a memória dele oscilava, ele de vez em quando podia-se lembrar de coisas, depois a seguir já não se lembrava, e portanto podia ter momentos em que sim, sabia o que é que se passava com ele próprio, e outros em que não sabia. O momento mais espetacular desta farsa que nós falamos no livro é de uma entrevista. Ele deu um jornalista francês do Figaro, do Roland Faure, ele contou isto ao José Pedro Castanheira, muitos anos antes de nós fazermos este livro. Ele tinha entrevistado várias vezes o Salazar, ao longo dos anos 60, e veio cá em 69 para a primeira grande entrevista do Marcelo Caetano a um grande jornal diário francês. Entrevistou o Marcelo Caetano e, a seguir, telefona para São Bento, para a Dona Maria, que ainda se lembrava dele, e diz, olha, o doutor Salazar, gostava de o ver. E a Dona Maria disse que ia primeiro perguntar aos médicos e que depois lhe dava uma resposta. E assim aconteceu, disse, sim senhor, pode vir, venha cá amanhã. O Roland Faure lá foi e a Dona Maria disse, olha, mas por amor de Deus, não lhe fale, não lhe diga que ele já foi exonerado. Essa era a condição. E ele assim fez, foi a falar com o Salazar revelou uma grande memória sobre o que se passava em França, as eleições, a saída do De Gaulle, estava a par disso tudo. E embalado, o jornalista francês, o Roland Faure, a dada altura, diz assim, Sr. Presidente. Ele era sempre tratado por Presidente, e quando lhe liam os jornais, que lhe liam diariamente, as pessoas que o rodeavam em São Bento, omitiam todas as notícias que tinham a ver com o novo Presidente do Conselho. O Roland Faure pergunta, Sr. Presidente, agora fala-se muito de um político, é o professor Marcelo Caetano, o que é que pensa dele? Sim, conheço muito bem, foi meu ministro, mas ele fez mal, sabe, ele já não está no governo, não colabora connosco. E esse é um momento assim um bocado bizarro, mas há quem diga também, até admiradores do Salazar, que o Salazar era manhoso e que isso fazia parte da sua manha. E, por exemplo, o Paulo Rodrigues, que era o homem que tutelava a censura, que era o secretário
subsecretário de Estado da Presidência, que quando saiu do governo disse eu era uma simples lapiseira na mão do Salazar. Vejam lá como é que isto era governado. E ele próprio achava que o Salazar também sabia, mas sobretudo, segundo ele, porque ele, Paulo Rodrigues, ia lá visitá-lo, mas continuava a tratá-lo por presidente, mas nunca lhe dava nenhumas ordens. Portanto, e ele, portanto, ficou convencido que o Salazar sabia a sua situação, mas por uma questão de brio nunca iria revelar isso, nem nunca iria perguntar ao Presidente da República. E o Presidente da República, nas suas memórias, diz que várias vezes ia a São Bento visitá-lo e ia tentado esclarecê-lo, mas depois hesitava porque que vale a pena dizer a verdade a este homem, se pode ter um efeito devastador, que havia essa ideia, e depois ele a seguir logo vai esquecer. É melhor continuar a não lhe dizer nada. E foi assim, mas isto durou 1 ano e meio. Mais alguma questão? Boa noite. Eu perguntaria, já estão a decorrer os 50 anos após a morte do ditador, e como referiram vários arquivos, a Torre do Tombo, diversas hemerotecas, mesmo o arquivo da Presidência, eu não sei exatamente quais serão as regras sobre os arquivos estrangeiros, designadamente os arquivos dos serviços de vigilância, dos serviços secretos de informação e de inteligência de outros países. Mas como estão a decorrer os 50 anos da morte, imagino que há uma regra, não sei, de alguns arquivos de serem portanto, abertos após 50 anos, não haverá informação relevante em arquivos estrangeiros de tanto países europeus como não europeus, que poderão ter algum perfil do ditador. Bom, nós, um dos arquivos que trabalhámos, creio que pela primeira vez, teremos sido nós os primeiros a fazê-lo, foi o arquivo da diplomacia norte-americana. Curiosamente, a grande parte do material diplomático já foi desclassificado e está também disponibilizado online. É muito simples, é muito fácil, não é? Mas, por exemplo, sobre o PREC português, os anos, e mesmo antes, 73, 74 e depois até 77, 78, está tudo disponibilizado. Já há numerosíssimos livros publicados em Portugal, tendo como base esse material, mas, relativamente a este período concreto de 68, 69, não há nada online. Não foi, o material já foi desclassificado, mas não está disponibilizado. E nós tivemos que enfim, contratar alguém, um investigador português que está nos Estados Unidos e que nos colaborou e que nos ajudou a fazer essa pesquisa. Passou lá várias semanas a trabalhar para nós. E nós, no livro, trazemos muito material que ele apurou. Provavelmente haverá outros arquivos de diplomacias estrangeiras. Talvez a mais importante seja a espanhola, naturalmente. A França já está bastante... já também, pelo menos, um trabalho académico que já incidiu sobre essa área. Mas eu creio que, bom, há sempre possibilidades, evidentemente. Não é? Estamos no domínio da especulação. Acredito, por exemplo, a diplomacia da Santa Sede saberá certamente muita coisa, não é? Mas para isso teremos que esperar ainda muitas décadas, se não séculos. Não é? Relativamente aos timings de acesso do público a esse material
classificado. Isso varia de país para país. Felizmente, a legislação portuguesa é das mais liberais e, portanto, todos os arquivos portugueses sobre o Estado Novo, sobre a ditadura, estão completamente desclassificados e, enfim, tem algumas regras, infelizmente que assim é, para serem consultados, mas de uma forma geral, quer no arquivo da PDGS, quer no arquivo das várias polícias, quer no arquivo Salazar, o arquivo Marcelo Caetano, esses têm regras um pouco mais apertadas, mas de uma maneira geral é possível, e ainda bem que assim é, para que se melhor conheça como se governava naquela época, não é? Mas eu, por exemplo, numa outra investigação que fiz, foi há uns anos, sobre a morte de Amílcar Cabral, aí, por exemplo, tive imensa dificuldade em aceder a alguns arquivos que eu julgo que são extremamente interessantes e podem revelar alguma coisa do que então se passou. Estamos a falar de 1973. Nesse ponto de vista, por exemplo, a legislação francesa é extremamente limitativa, não é? Mas, como disse, varia muito de país para país. A legislação é muito diferente. A nossa para nós jornalistas, investigadores, historiadores, é ótimo que assim seja, porque, enfim, é preciso que as regras sejam seguidas, o que nem sempre acontece. Mais alguma questão? Boa noite. Eu não li o livro, portanto, estive a folhear há bocadinho. E o que me pareceu foi, de facto, um estudo extremamente rigoroso sobre esta época. E isso é importante, porque muitas vezes estes estudos não são rigorosos, as pessoas falam com base mais ou numa pessoa biológica, ou numa pessoa mais emocional, mas é muito rigoroso. Eu só queria falar uma coisa um pouco como médico. E um pouco também sobre esta questão da discussão se ele sabia ou se não sabia. A gente tem que ter consciência do que é o cérebro de uma pessoa que tem consciência de vascular cerebral grave. Não funciona sempre com todos os circuitos. De vez em quando funcionam, outras vezes não funcionam. Não sei se as pessoas leram um livro escrito por José Cardoso Pires há muitos anos, que se chamava De Profundos de Valsalenta, e dá uma ideia de como é que uma pessoa se sente. Eu acho que os ministros e os Conselhos de Estado teve a caridade de não lhe dizer, a caridade entre comas, e ele viveu uns dias na ilusão, outros dias numa forte suspeita. Mas é assim que funciona um cérebro gravemente lesado. Não acho que seja uma questão muito importante. Nem acho que este tipo de situação todos nós podemos passar por ele e se calhar depois perceberemos completamente o que se passa. Mas há muita gente que vive assim. Mesmo pessoas com doenças graves, que às vezes têm consciência que têm doenças graves, não aceitam uma grande parte do dia que passar que têm uma doença grave. Portanto, é olhar para este cérebro que já não tem, de facto, todos os circuitos. Não consegue perceber tudo que se passa à volta dele. Okay? Antes de passar, mais alguma questão? Sim. Boa noite. Eu gostava de saber se alguma vez passou pela ideia dos três escritores em transformar isto num filme para as novas gerações que lidam menos bem com livros históricos, perceberem qual foi a realidade do nosso país. Mais alguma questão antes de ir lá para cima? Bem, nós já fizemos esse filme e agora falta traduzir, pode passar para um suporte qualquer que possa ser visto por outros. Isto, sim, acho que sim. Quer dizer, o livro não estávamos a pensar em nenhum público especial, nem especialistas, nem curiosos. É um livro para toda a gente, mas de facto acho que é um livro para quem não viveu aquele período
Acho que é um bom retrato daquela época, daquele Portugal, faz parte da nossa vida e sim, acho que pode ser, isso, acho que daria um grande filme, tem muitas coisas que... O próprio personagem é um personagem fora de vulgar, não é? E aquele final, e sobretudo, o que era, aqueles que... Como as coisas eram ocultadas, o papel da censura, o José Pacheco Pereira salientou isso muito bem, a censura tinha um papel devastador. Eu próprio, só fazendo este livro, é que compreendi bem qual era o papel da censura. A censura não se limitava apenas a impedir a expressão do pensamento ou de uma ideia crítica. Não. A função da censura era ocultar a realidade. Esta reunião do Conselho de Estado decisiva, os jornalistas não puderam noticiar nada, não houve comunicado final, não houve nada, não se sabia o que é que tinha acontecido. E o próprio Tomás, nas suas memórias e na sua agenda, ele depois inicia uma série de contactos políticos, durou vários dias, ouviu depois individualmente cada um dos membros do Conselho de Estado, depois diversas personalidades influentes do regime. Ele próprio se queixava do imenso trabalho que ele estava a ter e na ignorância do povo português, porque nada disso era noticiado. Era o primeiro comunicado sobre a cirurgia a Salazar. O homem que tutelava a censura vai levar o primeiro boletim médico à emissora nacional, mas ele, entretanto, corta, censura o boletim médico e não diz onde é que se encontrava o hematoma, que era o hematoma que estava no cérebro. Portanto, este era o papel da censura. Portanto, aquilo vivia-se num mundo que era completamente irreal para os próprios personagens que viviam nesse mundo. Portanto, um filme, sim, seria um excelente filme, mas quer dizer, é daquelas situações, eu volto a repetir, em que a realidade supera a ficção. Vocês falam no livro da crise de 68, mais 68, da preocupação de Salazar com a crise de mais 68 e da discordância que ele teve com o José Hermano Saraiva. Eu gostaria de saber como é que ele escolheu os ministros, sabendo o perfil do ministro, e como é que ele estava em discordância com o José Hermano Saraiva sobre esse assunto. Bom, nessa última remodelação ministerial, que foi em agosto de 68, já depois da queda da cadeira, mas quando ainda não havia nenhum sintoma, nós damos alguma atenção a esse período e referimos que o Salazar estava sozinho, sentia-se sozinho e precisava de alguém que lhe indicasse o nome dos ministros. É uma coisa curiosa. Ele, fechado no seu palacete, não tem sequer capacidade. Tinha que ser um ministro, portanto, os assessores, a ajudar. E ele próprio diz: eu já não conheço ninguém, digam-me lá quem é que eu hei de convidar. Portanto, ele não sabia mesmo, já estava fora já do circuito. Respondi, não respondi? A remodelação ministerial de agosto de 68 é impressionante porque o processo arrasta-se durante quase um ano. E só finalmente quando o governo está completamente partido e inoperacional, já com Salazar instalado no forte do Estoril, ele passava as férias de verão sempre no forte do Estoril, a partir de finais de julho até princípios de setembro, portanto estava lá sensivelmente um mês e meio. Portanto, quando ele se instala no verão, a partir de 26 de julho, que finalmente se sente obrigado a fazer a remodelação. E é uma das maiores remodelações governamentais do salazarismo, não é? Não tem, naturalmente, a amplitude e o significado político da remodelação
de 1961, de abril de 61, na sequência da chamada Abrilada, portanto, a tentativa de golpe de Estado palaciano promovida pelo então Ministro da Defesa, o General Botelho Muniz, em que, de facto, teve que afastar um número muito substancial de responsáveis políticos e, sobretudo, das Forças Armadas. Não tem essa dimensão, nem essa amplitude, nem esse significado político, mas praticamente metade do governo é substituído em 69. E é esse governo que Marcelo Caetano irá, em 68, é esse governo que Marcelo Caetano irá herdar no essencial, porque quando ele é nomeado e é empossado, praticamente herda o governo de Salazar, tirando 3 ou 4 pedras mais essenciais, uma das quais o Paulo Rodrigues, que era o subsecretário de Estado, controlava, como disse o António, a censura e que foi uma das pessoas que foi substituída. Mas, quando há essa remodelação, são vários os nomes falados para cada uma das pastas. Para a pasta da Educação são referidos 6 ou 7 nomes, um dos quais é o José Armando Saraiva, outro, por exemplo, é o do Veiga Simão, não é? Que já na altura estava, portanto, na calha para ministro, só virá a ser ministro em 70, substitui o Armando Saraiva só em 1970, não é? E, portanto, é uma pedra completamente à margem, na correspondência, que é outra das fontes muito interessantes do livro, é a biografia, a fotobiografia de Baltasar Rebelo de Sousa, da autoria do filho, do Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Aliás, só um parênteses, nós tivemos alguma dificuldade na escrita, porque para a minha geração o marcelismo ainda é conotado com o Marcelo Caetano, não é? Hoje em dia, falar em marcelismo é completamente diferente. Hoje em dia, Marcelo só há um, o Marcelo e mais nenhum. Quer dizer, e, portanto, nós, às 2 por 3, percebemos que estávamos a falar do Marcelo, sempre que nos referíamos ao Caetano, ao Marcelo Caetano, era o Marcelo, e tivemos que corrigir isso tudo, evidentemente, não é? Porque o leitor de hoje em dia não entenderia isso. Portanto, tivemos que alterar. Hoje em dia, como os motores de busca são um precioso auxiliar de quem escreve, foi muito fácil corrigir essas coisas, não é? Mas fecho parênteses. Portanto, nesse livro, que publica grande parte da correspondência entre o Baltasar Rebelo de Sousa e o Marcelo Caetano, Baltasar já estava em Moçambique quando era governador-geral, nomeado ainda pelo Salazar. Há 2 governadores gerais muito importantes que são nomeados por Salazar na ponta final do salazarismo, que é o governador da Guiné, já se vão a ver quem é, António de Espinho, e o de Moçambique, Baltasar Rebelo de Sousa. Nessa fotobiografia que publica a correspondência entre Caetano e Rebelo de Sousa, é muito comentada a remodelação ministerial de agosto de 68. E ambos, quer o Rebelo de Sousa, quer o Caetano, manifestam a sua admiração, a sua estranheza, a sua quase estupefação com a escolha de José Armando Saraiva. Até porque o José Armando Saraiva, a nomeação de Saraiva é contra toda a tradição de escolha de ministros da Educação, de recrutamento de ministros da Educação entre professores catedráticos. É o primeiro ministro da Educação que não é professor sequer universitário. Era professor do liceu, professor do ensino secundário. Não é? E aí há uma ruptura com a tradição, e é uma escolha que deixa Baltasar Rebelo de Sousa e Caetano muito admirados, mas que se deve, a explicação principal é à forma como o José Armando Saraiva tinha organizado uma das últimas iniciativas da União Nacional, onde
tinha saído muito bem e, portanto, eu tinha ganho algum ascendente e portanto, foi essa a principal razão. Para além de o anterior ministro da Educação, que era o Galvão Teles, não é? Inocêncio Galvão Teles, da Faculdade de Direito, já ter pedido admissão N vezes, não é? E, portanto, ser absolutamente necessária a substituição do Ministro da Educação, que era uma pasta extremamente complicada. Evidentemente, tínhamos tido todas as crises estudantis de 62, a crise de 62 custou a cabeça do então Ministro da Educação, não é? Depois há toda a crise de 65, e, portanto, a educação era muito complicada. E então, a escolha de... Essa foi uma das escolhas mais polémicas, não é? E agora perdi-me. Isto é habitual, não é? É habitual. Bom, se não houver mais nenhuma questão, os autores estão disponíveis, ainda há uma questão, mas só lembrar que estão disponíveis para autografar os livros que se encontram ali ao fundo à venda. Eu não queria colocar nenhuma questão, propriamente queria dar os parabéns aos autores por terem escrito este livro. Fiquei muito contente por saber que tinha sido publicado, que apesar de tudo há vários livros e há vários especialistas em Estado Novo, estou a falar de historiadores conhecidos e de várias cores políticas, várias cores ideológicas, digamos. Continua a ser curioso haver desconhecimento desta fase da história portuguesa. Estou a falar da ditadura, estou a falar do Estado Novo e mesmo deste episódio, do final da ditadura. Ainda hoje via no Facebook alguém que colocou uma intervenção de um político cá do Porto, o Dr. Rui Rio, dizendo que não houve fascismo em Portugal e, enfim, aquilo era feito de uma maneira em que depois se faziam seguir imagens em que claramente havia, enfim, atos, celebrações com clara nota fascista, por muito cuidado que tínhamos que ter conceitualmente com a definição de fascismo. Mas o que me faz espécie é o desconhecimento e o branqueamento que situações como a da ditadura que nós tivemos e que foi talvez das mais longas na Europa. Curiosamente, aqui há tempos, num programa sobre o general Franco em Espanha, dizia-se que em Espanha tinham tido a maior ditadura do século XX, qualquer coisa assim. Eu fiquei, bem, se não fazem pesquisa histórica, não façam programas. Portanto, quer dizer, isto para dizer que há um grande desconhecimento, na minha opinião, apesar de haver estudos académicos, e são sempre bem-vindos livros que sejam de facto para o grande público e narrativos, e penso que será, estou muito curiosa de ler o livro, penso que é muito importante trazer estas coisas para cá para fora, porque não está feita ainda, se calhar, a história, a transição que deveria ser feita.